palavra do Senhor em Efésios diz assim: as mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Irmãos, nós, como alguns irmãos já sabem, nós estamos tratando acerca do casamento, como ter um casamento segundo as Escrituras. E realmente nós temos visto como nós precisamos aprender a lidar com situações dentro do nosso casamento, até mesmo qual é o propósito do nosso casamento. Se eu perguntasse para mim e para você qual é o propósito do nosso casamento, talvez muitos poderiam dizer: o propósito do meu casamento é ser feliz, o propósito do meu casamento é ter uma família, o propósito do meu casamento são tantas coisas. Mas a centralidade do propósito do casamento às vezes foge da nossa mente, porque o propósito do nosso casamento é glorificar a Cristo. E nós, quando temos um casamento equilibrado, um casamento segundo as Escrituras, realmente o nosso casamento glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, diante de tantas deturpações que nós vemos, até mesmo em teologias, nós vemos quanto o diabo tem atacado o casamento e as relações entre homens e mulheres de uma maneira sadia. E hoje nós vemos como tanto o machismo e tanto o feminismo tem prejudicado as verdades das Escrituras. Porque a verdade tem sido tão atacada de uma certa forma que às vezes nós perdemos o senso da verdade. E nós achamos até mesmo que cada um de nós tem a verdade. E daí nós ficamos naquele ponto de interrogação: o que é verdade? E muitas vezes nós temos escutado essas palavras: bom, a verdade pode ser a tua verdade e não ser a minha verdade. Cada um vive a sua realidade. Isso é a mentira do diabo. Aliás, a primeira coisa que o diabo fez foi atacar o casamento, quando ele vem no capítulo 3 de Gênesis e engana Eva, dizendo que tudo que o Senhor disse para ela não ia acontecer. Mas, de fato, tudo que o Senhor diz, acontece. E o diabo continua atacando os casamentos para nos fazer pensar que às vezes aquilo que o Senhor falou não vai acontecer. Mas felizmente tudo vai passar, mas a palavra de Deus nunca passa. O que o Senhor falou sobre o casamento, o que o Senhor falou sobre o relacionamento de um homem e uma mulher, nunca vai passar. Os nossos pensamentos podem passar. O diabo continua deturpando a sociedade, assim como ele deturpou os pensamentos de Eva e disse: não, o Senhor disse que se você comer, você não vai morrer. E você não vai morrer. E assim o diabo continua usando os falsos mestres, os falsos apóstolos, falsos profetas, para dizer assim para você: está escrito nas Escrituras, mas não é bem assim. Então veja o perigo que nós andamos. Às vezes nós lemos alguns versos desse, nós pensamos: nossa, como Paulo era machista, vivia num ambiente machista. Mas, irmãos, nós temos que considerar que toda a Escritura é divinamente inspirada. Paulo não era machista, Paulo era pela verdade. E, infelizmente, às vezes, quando nós nos esbarramos com a verdade, ela vai nos limpar, infelizmente, para a nossa mente. Mas o nosso espírito se alegra quando estamos sendo limpos pela lavagem que é a palavra de Deus. E nós sabemos quanta dificuldade nós temos com a palavra de Deus. Apesar de domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, reuniões após reuniões, nós estamos estudando a palavra de Deus de uma forma correta. Mas às vezes estamos estudando da forma correta, mas com um espírito contrário. Veja, porque nós podemos escutar a palavra de Deus de uma forma correta, mas ela só vai se tornar verdade nas nossas vidas se nós aprendermos aquilo que nós estamos falando. Você lembra do provérbio que diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer ela não vai se desviar dela? Isso é verdade, irmãos. Muitos irmãos questionam essa interpretação dizendo: bom, não é bem assim, porque eu tenho um filho, eu ensinei o caminho e ele se desviou. Não, irmão, o fundamento do ensino é o aprendizado, não é? Se ninguém aprende o que você ensinou, logo você não ensinou. Você está falando o que você acha, você está passando conhecimento,
Mas quando há ensino, há aprendizado. Porque não há aprendizado sem ensino, e não há ensino sem aprendizado. Você consegue entender? Se realmente a criança ela está sendo instruída na palavra, ela vai receber essa palavra. Mas quando nós não temos vida em secreto, a vida que é gerada pela palavra de Deus, e nós temos só palavras, filosofias, ou inteligência, ou falamos, como eu sempre digo para os irmãos, que falar até um papagaio fala. Hoje nós temos a inteligência artificial que prega qualquer sermão para você, sobre qualquer doutrina bíblica, você vai lá, coloca na inteligência artificial, ela vai falar para você. Mas só vida gera vida. E quando nós entramos nessa esfera do casamento, nós vemos que Deus, de uma certa maneira, Ele quis passar isso para nós, como maridos, esposas e filhos. Porque Deus é vida, Ele nos transmite vida. E só quando nós tivermos a vida de Deus dentro de nós, nós vamos poder transmitir a vida para os nossos filhos. Porque a mentira, ela não é transmitida de uma maneira orgânica. Você consegue entender? Você pode falar muitas coisas, você pode ensinar os 10 mandamentos para o seu filho pode entender e saber o Novo Testamento de cor, ele pode ser criado rispidamente, com toda a rigorosidade do seu ser, ele pode ser bem ensinado, mas se você não tem vida de Deus, a única coisa que você está passando para o seu filho é a morte, é o pecado que herdamos de Adão. Então nós precisamos ter cuidado para lidar com essas coisas, porque de uma certa forma, a família é o início. Você entende? O Senhor, qual é o propósito de Deus? Edificar a sua igreja. E por onde ele começa? Pelo casamento, pela família. Porque se você não é uma bênção no seu casamento, se você não consegue ser uma bênção para a sua família, você de maneira nenhuma será uma bênção para a igreja. Mas no sistema religioso, muitas vezes, os irmãos são grande bênção para os irmãos, mas para a esposa são uma desgraça, mas para os filhos são um mau testemunho. Então você começa a entender a deturpação que começou lá no Jardim do Éden, onde o pecado foi introduzido no coração do homem. E veja a sutileza do diabo. Ele continua a movimentar esse veneno da serpente dentro de nós. Porque quando nós vamos falar do assunto sobre mulheres, às vezes é mais fácil hoje falar sobre os homens. Vocês lembram que eu falei na última reunião? Os homens. Quais os 4 papéis dos homens? Irmãos. Não é? Nós precisamos ser pastor, profeta, sacerdote e rei da nossa casa. Graças ao Senhor, nós temos sido, né, Klaus? Nossa esposa tem descansado em nós. Nós temos dado esse descanso para as nossas esposas. Então falamos um pouco sobre o marido, sobre os deveres do marido, de como nós devemos, tratar o nosso casamento. Nós estamos tratando o casamento com uma figura de um terreno com uma casa, porque a palavra casamento vem de casamento no latim, que quer dizer um terreno que está sendo edificado uma casa. E nós estamos edificando essa casa reunião após reunião. Então nós botamos o fundamento, dissemos que não existe casamento sem Cristo. O máximo que pode existir é uma união estável, que hoje a sociedade está unida até 2 homens. E para o diabo está tudo certo, para a sociedade está tudo certo. Mas as Escrituras dizem que está errado. Assim como o diabo falou para Eva, não, você não vai morrer. Ele continua dizendo e deturpando a palavra de Deus até hoje. E nós precisamos ter cuidado, porque se nós não termos um casamento saudável, nós não vamos conseguir ter filhos saudáveis. E não vamos conseguir ser bênçãos para os irmãos. Amém? E agora, nós sabemos que nós vamos colocar esse fundamento que é Cristo, vamos colocando os pilares, Vamos formando essa casa, pouco a pouco, tijolo por tijolo, compartimento por compartimento. Cada um de nós está formando essa casa, e daí nós mesmos vamos tornar essa casa habitável para nós. Então, se você quer ter uma casa boa, você vai cuidar dos materiais que você vai usar. Se você quer ter uma casa aconchegante, você vai torná-la aconchegante.
Então nós teremos o casamento que nós fabricarmos. Se nós usarmos os materiais necessários, que se encontram todos eles em Cristo, nós vamos ter um casamento que será uma habitação do Espírito Santo para a glória de Deus, como um fim eterno que o Senhor estabeleceu desde os tempos eternos da Trindade, quando Ele resolveu ser glorificado através de nós. Isso é muito grande, isso é muito profundo, irmãos. Nós precisamos tocar essas coisas, tocar essas realidades, porque senão nós vamos ficar muito superficiais. É como você identificar uma doença e você tratar somente a dor. Quando nós identificamos uma doença, você não vai lá e trata somente a dor. Dá um remédio que vai mexer no seu sistema nervoso, que vai enganar o seu sistema nervoso e vai parar de produzir aquela dor. Mas naquele momento, aquela dor é benéfica para você. E muitas vezes nós estamos passando problemas no nosso casamento, porque o Senhor quer que nós tomamos o remédio necessário para curar essa doença. E esse remédio se chama Cristo. Todas as coisas que nós necessitamos, nós vamos encontrar em Cristo. Isso é tão importante, irmãos, porque quando nós encontramos essas coisas em Cristo, então nós conseguimos nos aprofundar em Cristo e conseguimos então falar sobre o papel das mulheres. Como é interessante o papel das mulheres. Veja, Efésios capítulo 5, verso 22, Paulo está usando uma analogia falando de Cristo e a igreja, da esposa e do marido. Veja, irmão Estênio, a importância de um casamento segundo Deus. Ela é a tipificação do relacionamento de Cristo e da igreja. E é tão necessário nós entender que no nosso casamento nós transmitimos a vida da igreja. No nosso casamento nós expressamos o amor de Cristo pela sua igreja. Irmão, mas se nós não conseguimos ver, Klaus, que tu ama a Bruna, dificilmente alguma pessoa vai conseguir ver que Cristo ama a sua igreja. E é necessário essa expressão de amor. E como é difícil nós expressarmos amor. Alguns irmãos já têm mais facilidade, outros não. Mas há uma necessidade, marido, dessa expressão do amor. Amém? E nós vemos muitos princípios nesses poucos versos. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Temos um princípio básico aqui. Básico. E o princípio é como ao Senhor. Então, Bruna, se você me perguntar como que eu devo ser submissa ao Jean, eu vou falar, irmã, da mesma maneira que você é submissa ao Senhor. Esse é o princípio, irmão. Se você ficar triste, irmã, com isso, vai se resolver com o Senhor. Porque foi Ele que botou esse princípio. Não é uma palavra, não é eu que estou falando, Israel. Essa palavra é do Senhor. É o princípio de um casamento saudável no papel das mulheres. É interessante frisar que o Senhor colocou esse princípio, parece que num topo tão elevado, né? Que é tão difícil as mulheres se submeter a seus maridos. Às vezes uma pequena sujeição, uma sujeição falsa, uma sujeição de engano, ou um fingimento de sujeição, a gente consegue fazer. Mas como é difícil a mulher ser realmente sujeita, submissa ao marido. E essa palavra submissa, ela vem de uma palavra grega hipotasso, que vem de hipopótamo. Você lembra do hipopótamo? Ele vai lá e submerge na água. E é realmente assim que as esposas precisam ser. As esposas, elas precisam se esconder no marido. Você entende, irmão? E como é difícil a esposa se esconder no marido. Porque às vezes, não sempre, o marido não é rei, não é sacerdote, não é profeta, não é pastor. Então como a mulher vai se esconder no marido? Então o marido precisa dar esse suporte para a mulher. Só relembrando o suporte que o marido precisa dar. Porque as mulheres, irmãos, hoje elas estavam só de conversinha comigo, sabe? Irmão, pega leve hoje à noite. Tem misericórdia, irmão. Né?
E realmente eu tive muita misericórdia, irmão. Só vou ler as Escrituras, nada mais. Não quero falar nada de mim mesmo, só vou ler a Bíblia, tá bom? Já é o essencial, irmãos. A gente não precisa nunca ir além das Escrituras. É só ler as Escrituras. Por isso que o Senhor foi misericordioso conosco. Ele deixou as Escrituras para nós analisarmos esses princípios básicos do nosso casamento. Então, esse princípio é um princípio aura do relacionamento entre um homem e uma mulher. Isso, irmãos, não sou eu, Israel, que estou falando machista. Isso é as Escrituras que dizem. E lembre-se, você mulher, o diabo vai ficar no seu ouvido. Não é bem assim, porque ele ficou no ouvido de Eva. Lembra, Bruno? Eva estava assim, se afastou do marido. Olha, ela estava escondida em Adão. E quando ela foi andar sozinha, quem ela encontrou? A serpente, irmã. Veja a necessidade de você estar escondida no seu marido. Não estou dizendo que é para você ser uma anulada. Pelo contrário, irmãos, se depois nós estudarmos Provérbios 31, você vai ver como uma mulher pode ser de grande valor. Como uma mulher virtuosa, quem a achará? A mulher é a figura da igreja, sabe? E o Senhor, Ele trabalhou pela sua igreja. Então, olha a importância do papel da mulher. Não é nada menor do que o papel do marido. Apenas foi o Senhor que decidiu assim. Isso foi uma decisão de Deus. Assim como Deus disse para Adão e Eva: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa não. O que aconteceu? Eva foi dar uma voltinha longe do marido. E ela olhou a árvore. Que árvore linda. E a serpente veio. E o que a serpente fez para ela? Irmã, não é bem assim. Eva, não é bem assim, Eva. Não é. Eu não preciso ser de toda forma submissa ao marido, ainda mais como ao Senhor. Nossa, irmãos, irmãs, como nós precisamos aprender. E não estou advogando em causa própria, não, irmã. Estou só lendo a Bíblia. Será que se realmente o seu marido fosse figura de Cristo, você trataria ele como você trata hoje? Esse é o princípio da palavra de Deus. Veja, vós mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, olha o princípio, como ao Senhor. Esse é o princípio. Porque o marido é o cabeça da mulher. Qual é o princípio? Como Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos ensinado a vida cristã aqui há muitos anos. E nós sabemos como nós devemos andar segundo Cristo. Tudo que nós fizemos é segundo a vontade de Cristo. Nada nós fizemos daquilo que nós pensamos. Nós já tivemos tantas ideias, irmão. Irmãos, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Os irmãos são cheios de ideias. Eu acho que se nós fizéssemos assim, fizéssemos assado, seria muito bom e ganharíamos muitos irmãos. E são muitas ideias maravilhosas, mas não estão nas Escrituras. Porque a igreja só se movimenta segundo a palavra do seu mestre. A igreja só se movimenta segundo a Cristo. Nossa, irmão, na sociedade que nós vivemos hoje, isso soa tão machista, né, tá? Você, irmã, vai precisar se sujeitar ao seu marido como ao Senhor é a irmã. Isso é só o que a palavra diz. Porque se realmente o seu esposo, seu sacerdote, seu profeta, seu pastor e rei do seu lar, você vai estar num lugar seguro, porque ele está sujeito a Cristo. Então você não está somente sujeita ao seu marido, você está automaticamente sujeita a Cristo. E em Cristo nós estamos seguros. Cristo é o lugar mais seguro da humanidade. Eu lembrava que o irmão usou um exemplo da pomba, mostrando como Cristo era o lugar mais seguro, e a característica da pomba. A pomba, figurada
no batismo do Senhor Jesus, como o Espírito Santo, né? A palavra diz que ele desceu em forma de pomba e pousou no Senhor. Ela tem uma característica muito importante. Os pombos, eles só pousam em lugar seguro. Você nunca vai ver numa cidade um pombo ser atropelado. Ele pousa aqui, se tem um perigo, ele já sai daquele perigo. Então o pombo tem essa característica, ele sobrevoa, e quando ele encontra o lugar mais seguro, Marcelo, para pousar, ele vem e pousa. E é exatamente essa característica que o nosso Senhor Jesus tem. Quando o Espírito Santo desce sobre ele, ele está nos mostrando que o lugar mais seguro para nos pousar é no próprio Cristo, repousar em Cristo. Ele é o lugar seguro da nossa vida. E se você quiser estar repousando em Cristo, você que vai ter que estar submerso no seu marido, porque se submetendo ao seu marido, você está submerso a Cristo. Então você vai ter um casamento segundo as Escrituras, para a glória de Deus. Veja, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e este mesmo é o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também. Veja que Paulo ele dá uma esclarecida, e agora ele vai finalizar o pensamento dele. Assim também as mulheres sejam, leia comigo, irmã, em tudo submissas aos seus maridos. Mas algumas áreas não, né? A gente pensa assim, né? Tem umas áreas que eu sou mais inteligente que ele, né, Thaís? Né? Nessa área aqui eu sei mais. Mas o Senhor usa o Senhor usa o que vem dele, a autoridade dele. O Senhor respeita a autoridade. Então o Senhor vai usar a autoridade do marido. Veja, irmã, como é difícil nós reconhecermos que estamos errados. Sabe por quê? Porque isso faz parte do veneno da serpente em nós. Isso é uma característica do pecado em nós. O que é? Nós fugimos, irmão. Nós damos desculpas. Nós somos peritos em dar desculpas. Se você for aconselhar um casamento e sentar com os dois, você vai ver que um está empurrando a culpa para o outro. Assim como Adão falou para o Senhor no capítulo 3 de Gênesis: foi a mulher que tu me deste. Adão, onde estás, Adão? E ele se escondeu, porque ele viu que ele estava nu. E o Senhor olha para ele: quem te disse que tu estás nu? Nossa, irmão, comestes da árvore que te ordenei não comer? E o que ele disse para o Senhor? Foi a mulher que tu me deste. Aí o Senhor vai para a mulher: mulher, o que fizestes? Ela disse: a serpente me enganou. Um foge de cá, um foge de lá. Como nós temos dificuldade de resolver problemas. Como nós temos dificuldade, irmãos, de reconhecer as nossas próprias debilidades, os nossos próprios erros, as nossas próprias fraquezas, e reconhecer realmente que nós temos essa inclinação para o pecado. Mas, se nós sermos iluminados pela palavra de Deus, e nós resistirmos o diabo, o que a palavra diz? Ele fugirá de nós. E como nós precisamos resistir o diabo? Com a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode limpar os nossos caminhos, limpar a nossa mente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos criados assim. Como eu sempre digo para os irmãos, nós podemos ter vindo de uma família totalmente disfuncional. Nós temos coisas dentro da nossa mente, traumas dentro da nossa mente, medos dentro da nossa mente, que nós precisamos superar. E nós só vamos superar esses medos quando nós estivermos submersos em Cristo. Por isso que hoje nós batizamos os irmãos. O que a gente faz quando a gente se batiza? Nós estamos sendo batizados em Cristo, no corpo de Cristo. Diz que nós estamos submersos em Cristo. Mas é como se nós estivéssemos escondidos num lugar seguro.
E de repente você vê só a cabecinha da irmã levantando lá. Ela não está sendo sujeita ao marido. E como diz o irmão Delcio, o primeiro que se levanta é o primeiro que o diabo atinge. É o primeiro a cair. E daí vem as contendas, vem as coisas que vêm atrapalhando o nosso crescimento espiritual. E daí às vezes vem um desequilíbrio no casamento. Às vezes você vê o homem crescendo tanto e a esposa ficando para trás, ou vice-versa. A esposa crescendo tanto e o homem ficando para trás. Não tem aquele equilíbrio. Não consegue orar junto, não consegue ler um livro junto, não consegue ler as escrituras juntos, por causa do desequilíbrio. E por causa, muitas vezes, nós estamos com as cabecinhas de fora, querendo ser acertados pelo inimigo. Irmãos, nós não podemos brincar com o diabo. Hoje, nessas teologias profanas que nós estamos acostumados a ver, os irmãos brincam com o diabo. Mas não brinque com o diabo, irmão. O diabo nos acerta. Ele sabe nos ferir. Ele sabe onde nos atingir. Às vezes, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Porque ele é o maior psicólogo, o maior psiquiatra. Ele é o maior entendido na raça humana. Não existe ninguém fora o nosso Senhor que conhece o ser humano como ele. As nossas fraquezas, as nossas debilidades. Nós precisamos resistir o diabo, a palavra diz, e ele fugirá de nós. Mas para tocarmos nesse princípio, existe um princípio um pouquinho mais primário, que está lá em Efésios capítulo 5, verso 18, que vem um pouquinho antes desse texto. Quero ler com os irmãos. A palavra do Senhor diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Esse é um princípio. Por que tantas brigas? Por que tantas contendas? Tiago capítulo 4, verso 1 diz assim: de onde procedem as guerras, contendas que há entre vocês? As cobiças. Essas cobiças, elas existem por causa da vossa carne. Então veja, Paulo está usando mais uma metáfora. É um livro tão rico que sempre ele usa um exemplo, mostrando outro, e outro, e outro. E ele diz: e não vos embriagueis com o vinho. Ou seja, o vinho aqui representa todo o mundo. E não vos embriagueis com o mundo. Por que nós brigamos tanto, Dani? Porque às vezes nós estamos embriagados com o mundo. E você quer ver um irmão embriagado com o mundo? Quando você chega perto do irmão e ele fala de tudo, mas ele não fala de Cristo. Um irmão é o grande profissional, o irmão tem grande negócio, o irmão faz grandes coisas, ele entende de tudo, fala tantas coisas, mas não fala de Cristo. Infelizmente, ele está embriagado com o mundo. E se nós estivermos embriagados com o mundo, o primeiro princípio então para as esposas: nós precisamos ser cheias do Espírito Santo. Paulo diz: mas enchei-vos do Espírito. Então, a mulher, ela precisa ser cheia do Espírito. Mas como ser cheia do Espírito, se o mundo tem nos esgotado, Klaus? Se muitas vezes tudo aquilo que temos é um esgotamento. Um irmão cheio do Espírito é aquele que cumpre todos os propósitos de Deus. Veja, um irmão cheio do Espírito é aquele irmão que tem os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 20. Vamos abrir lá, irmãos. Verso 22. Veja, minhas irmãs, uma mulher cheia do Espírito como ela é. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Mas veja o verso 20 agora. Vamos ver uma esposa que está bêbada com o mundo. E é interessante nós olharmos para essa figura que Paulo está usando, porque quando você vê alguém bêbado, você nota de longe que ele está uma pessoa descontrolada, né? Ele não consegue andar, está totalmente fora das suas faculdades mentais. Uma pessoa que não é cheia do Espírito, que está embriagada com o mundo, ela só vai falar do mundo. Até o andar é feio. Como é triste uma pessoa embriagada. E veja, ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, nossa, não para mais, né? Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Se eu pedisse para você assim, você pode levantar a mão se em alguma dessas coisas você escorrega aqui? Talvez você é uma irmã que se ira muito rápido. Ou talvez o ciúme tenha destruído o seu casamento. Ou às vezes você é uma irmã que gosta de uma briguinha, né? Gosta de uma teimosia. Gosta de se sobressair ao seu marido. Como nós precisamos considerar as coisas do Senhor, irmão. Porque nós precisamos ser cheios do Espírito. Porque só sendo cheios do Espírito, nós vamos ter um casamento segundo os parâmetros bíblicos, para que Deus possa ser glorificado no nosso casamento. Amém? Então nós temos esse primeiro princípio, veja. Precisamos ser cheios do Espírito. E dentro desse princípio nós precisamos entender que nós precisamos, irmãs, ser submissas aos nossos maridos como ao Senhor. E só uma mulher, só uma irmã cheia do Espírito Santo vai poder fazer isso, irmão. Nossa, irmã, você pode saber a Bíblia toda de cor. Você pode ser a maior teóloga da nossa época. Aliás, uma vez nós visitávamos uma localidade, estava com alguns irmãos mais velhos, e conhecemos uma irmã, o irmão veio me apresentar, vem cá, irmão, essa irmã aqui, ela é a mestra em teologia, mestra no Antigo Testamento. Eu disse, nossa, irmã, que bênção. E a irmã discorria vários assuntos, então, irmão, tal. E à primeira vista, nossa, que bênção, como uma irmã pode crescer no Senhor, né? Fiquei até assustado com aquilo. Mas quando o marido da irmã chegou, o marido só chegou lá e falou com ela alguma coisa, ela, fica quieto, estou conversando com os irmãos aqui, e acabou sua espiritualidade. O que adianta ela estudar tanto se ela não consegue se submeter ao seu marido? Ou seja, o estudo dela tem afastado ela de Deus, porque a sujeição ao marido é um princípio que as esposas precisam ter. Porque quando elas se sujeitam ao marido, elas se sujeitam a Cristo. E quando elas estão escondidas em Cristo, elas estão num lugar seguro. 1 Pedro capítulo 3 vai dizer que as mulheres são um vaso mais frágil. Elas precisam de segurança. E vão encontrar essa segurança onde? Só nos maridos e em Cristo. E é por isso, irmãos, que a sociedade atual vive tão longe de Cristo. Se hoje nós saíssemos aqui, nós íamos encontrar muitos irmãos que se reúnem. E são milhares e milhares de irmãos. Milhares e milhares e milhares de pessoas que expressam com as suas bocas que são servos de Deus.
Mas quantos deles estão sujeitos a Cristo? E veja como esse princípio, ele vem do casamento. Porque não existe uma mulher sujeita a Cristo que não é sujeita ao seu marido. Infelizmente, quando ela não é sujeita ao seu marido, sabe quem ela é sujeita, irmão? E eu estou pegando assim, bem leve, irmão, mas é a Bíblia. Quando você não é sujeito ao seu marido, você é sujeito ao diabo. Você está exposto ao diabo, irmão. E quando nós estamos expostos ao diabo, é como se você entrasse num campo minado. Você está num perigo constante. E nós temos que usar essas figuras que nós conseguimos entender para passar as coisas espirituais para vocês. Porque senão vocês não vão conseguir entender o perigo que é uma mulher que não está escondida no seu marido, escondida em Cristo. E como nós vamos ver, esse perigo ele vai se sobressaindo, perigo após perigo, que hoje nós vemos a cristandade atual. Irmãos que se dizem igreja, que não são submissos a Cristo. Por isso que o próprio Senhor Jesus falou, irmão Luiz, por que me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? O Senhor está falando, irmão. Nós falamos, Senhor, eu te louvo, Senhor, o Senhor olha, nossa, mas os irmãos não fazem o que eu mando. Que amor é esse? Que lógica é essa? Você chamar uma pessoa de Senhor e você não fazer o que ela manda. Não existe lógica nisso. E o Senhor quer expressar isso para nós. E nós precisamos expressar isso primeiro no nosso casamento. E é por isso, irmãos, que a cristandade está tão longe de Cristo. Porque muitas vezes as esposas não se submetem aos seus maridos. Aí nós colocamos a culpa no pregador, sabe, Estênio? Ah, mas aquele pregador lá só prega heresia, irmão. Aquele outro prega isso, e a culpa é de todo mundo. Porque a primeira coisa que Adão fez foi botar a culpa nos outros. Ó, Senhor, foi a mulher que tu me deste, eu não tenho culpa. Foi tu que me deu ela. E Eva também, ó, foi o diabo. Não, irmãos, mas aqui em Gálatas capítulo 5, nós vemos que isso aqui é obra da carne. Não tem nada a ver com o diabo. Nós temos uma luta contra a nossa carne. E aqui em Gálatas capítulo 5, verso 20, vai dizer que as obras da carne são conhecidas. Elas não estão patentes. E essas são as obras da carne. Essas não são as obras do diabo. São as obras da carne. Você entende, irmão? E elas são conhecidas. Não podemos ficar colocando a culpa nos outros. Como dizia o irmão, o culpado sou eu? Sim, o culpado sou eu. O primeiro que tem que tomar essa culpa é o marido, porque ele sendo rei, quando uma nação perdia, quem que era culpado? O rei. Ninguém quer saber se o soldado fez isso, se o soldado fez... Quem perdeu foi o rei. Então, se a sua mulher não é submissa, quem perde é você. Talvez você não tenha ensinado, sendo um bom profeta, sendo um bom pastor da sua esposa, sendo um bom sacerdote do lar, a tornar a sua mulher submissa a você. Porque também os maridos, eles têm um parâmetro. Eles devem amar as mulheres como ao Senhor, como o Senhor amou a igreja. Ah, irmão, é difícil, né? Sou obrigado a dar uma equilibradinha para as irmãs respirar, sabe, irmão? Nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Esse é o nosso texto áureo, irmãos. E a si mesmo se entregou por ela. Esse é o parâmetro do marido. E daí sim, a mulher se submete ao marido. Amém? E é por isso, irmãos, que a cristandade anda tão longe do Senhor Jesus. Muitas vezes. Porque os maridos não se submetem a Cristo. As esposas não se submetem aos maridos. Uma mulher espiritual é uma mulher que se sujeita ao marido. Isso é tão lindo de ver. Às vezes, Marcelo, você pega a esposa de um irmão que ela é tão humilde. E como a gente vê isso? Ela não sabe nem se expressar. Às vezes ela nem te cumprimenta, fica só assim. Porque ela não sabe falar direito. Mas ela é sujeita. E ela transmite uma vida de Deus só naquela sujeição que nós não conseguimos explicar. Porque essa sujeição
é uma bênção de Deus para toda a nossa história, irmão. Como a nossa história foi deturpada. Como as mulheres precisam ser sujeitas aos maridos. E daí você, mulher, pode me perguntar assim: irmão Israel, mas como é que eu vou ser sujeita ao meu marido se ele não é sujeito a Cristo? Se ele não é crente? Ah, irmão, 1 Pedro capítulo 3, verso 1 diz assim: mulheres, sedem vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que ele que ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra. Ó, irmã, mais um princípio para as irmãs: sem palavra, irmã. Como é que o marido que não é sujeito a Cristo é ganho? Com você dando de dedo, você fez isso. Não sou eu que estou falando, irmã. Como eu queria falar assim: irmã, pega teu marido, irmã, bota ele num canto e dá uma prensa nele, feroz. Bota ele no eixo, irmã, pega ele pela orelha. Ei, cara, o que tu está fazendo na tua vida? A gente tem essa vontade, mas isso não está na Bíblia. Ou às vezes dá uma vontade, Marcelo, aquele irmão merece uma coça. Tivesse uma vara para nos dar uma coça naquele irmão, né? Tadinha da irmã, dá vontade, sabe, irmão? Mas a gente só fica com a Bíblia. Nós precisamos da Bíblia. A Bíblia é a verdade. Então veja, irmão, mas o meu marido não obedece a palavra. Veja, vós mulheres. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Marca lá, irmã. Para quando você se irritar com seu marido, você leia. Lembra-se, 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Diz que a mulher ganha o seu marido sem a palavra. Por meio de um bom procedimento. Veja, vamos ler de novo, irmãos. Coloque os olhos nas Escrituras. Mulheres, capítulo 3, verso 1 de 1 Pedro. Sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Aí vem a pergunta: mas se ele não obedece ao Senhor? Aí vem a resposta: para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Veja o verso 2: ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de quê? Cheio de amor e temor. Obrigado, irmãos. Veja, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e adereços, ouro, prata, o aparo de vestimenta, seja, porém, o homem interior. Então, irmã, veja, você tem um homem interior dentro de você, que é o Espírito Santo no seu espírito, nesse espírito regenerado que você tem dentro de você. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao corruptível, ao incorruptível. Veja, irmã, como nós precisamos alimentar o nosso homem interior. Verso 2: ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Nossa, irmãos, então o casamento é um lugar cheio de temor. Porque se você for repreender seu marido, irmã, e como nós mulheres repreendemos, nós não, né? Me incluindo com as irmãs. Mas como as mulheres, elas gostam de repreender os maridos, né? O marido dá uma falha, já vira um pavãozão. Eu te falei. Você não me escutou, né? Está aí, ó. Eu te avisei. Sabe que as mulheres têm um sexto sentido, né? A gente escuta muito isso. A mulher sabe, irmão. A mulher sabe. Esses assuntos, quem entende é a mulher. Isso é uma frase do diabo, irmão. É diabologia. E muitas vezes os irmãos andam seguindo diabologia. Não é cristologia, é diabologia. Coisas que partem direto do inferno no seu coração. E parece tão lindo. Lindo é uma esposa sujeita. Amém, irmãos? Lindo é uma esposa sujeita. Então, primeiro a esposa precisa ser cheia do Espírito. Porque sem ser cheia do Espírito, ela não consegue cumprir nenhum desses outros requisitos.
Segundo, ela precisa ser submissa. Lembra do hipopótamo? Você nunca vai esquecer. Eu lembro uma vez que o Gino falava sobre um assunto mais ou menos assim, de nós estarmos escondidos em Cristo, submissos a Cristo, que é a mesma palavra no grego, né? E ele falou de hipopótamo, que quando nós estamos sujeitos a Cristo, somos, né? E também falou que quando nós estamos fora de Cristo, nós somos como uma galinha sem cabeça. Você já cortou uma galinha, a cabeça da galinha e soltou ela? Você já viu isso? Eu já vi. Nós que somos mais antigos, né, irmão Alberto? Nós via disso, ia matar uma galinha, cortava a cabeça, solta, ela sai. Pá, e bate, tal, e bate em tudo quanto é lugar. Irmão. E o Gino pregava sobre isso, decorria o assunto, e depois no final o irmão perguntou: o que tu entendeu da palavra? Eu entendi sobre hipopótamo e galinha sem cabeça, só isso. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos com coceira nos ouvidos e não deixamos o Espírito da palavra entrar no nosso coração. Por quê? Porque é um assunto que vai contra a nossa carnalidade, irmãos. E se nós estamos embriagados do mundo, não vai ser um assunto paladar, bom para o nosso paladar. Às vezes desce amargo, né? Mas é a verdade. Às vezes nós não tomamos um remédio amargo. A minha mãe falava assim: o que arde cura, o que aperta segura. É um ditado muito antigo e muito sério, muito certo. Às vezes arde a palavra, mas cura. E nós precisamos ser curados, irmãos. Porque se nós não estabelecermos os princípios certos, começando no nosso casamento, nós não vamos ter uma família equilibrada e não vamos ser irmãos equilibrados. E até nisso o diabo tem deturpado. Tantos irmãos falando de casamento. Eles falam sobre todos os assuntos de casamento. Mas como é difícil tratar o problema na sua estrutura. E a estrutura está aqui. A estrutura começa porque as mulheres não são submissas aos maridos. E por que elas não são submissas? Porque elas não estão cheias do Espírito Santo. E por que então tantas contentas, tantos falatórios, tanta reclamação? Por que elas não conseguem ficar em silêncio? Porque elas não são submissas, porque elas não estão cheias do Espírito Santo. E veja outro texto áureo, irmão. Outra verdade que precisa iluminar sempre a mente das irmãs. Que os maridos, vamos abrir lá em Efésios de novo. Capítulo 5. Veja o final do capítulo 5, verso 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa. Princípio do marido. Ame a sua esposa. E olha um texto áureo para vocês, mulheres. E a esposa, respeite o marido. A esposa, Marcela, ela quer ser amada por você. E irmã, o seu marido, ele quer ser respeitado por você. Isso é tão difícil nós respeitarmos os nossos maridos, né? Às vezes nós brincamos, e o casamento não é uma brincadeira. Você pode brincar, você pode ter muitos momentos de felicidade com seu marido, mas nunca esqueça, ele é seu marido. E se você se submete a ele como ao Senhor, você deve a ele um devido respeito. Não é, irmão Luiz? Então, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é uma mulher submissa, é uma mulher que fica em silêncio e é uma mulher que respeita. Mas quando ela está bêbada pelo mundo, pelos pensamentos, pelas coisas que vão fazer, ela não é cheia do Espírito Santo, ela não é submissa, ela não respeita e ela não consegue ficar em silêncio. Irmãos, tenho tanta coisa para falar.
Mas não dá para falar tudo assim. Os irmãos estão assim, né? Fala, mas nós precisamos gotejar a palavra, irmão. Provérbios, capítulo 21, 19, diz assim: melhor é morar numa terra deserta, veja, do que com uma mulher rixosa e iracunda. Sabe o que o escritor está dizendo aqui? Que é melhor você morar num deserto, irmão. Olha, irmão, e se a Bíblia diz... E como nós conhecemos pessoas de outros lugares, sim, rixosos e iracundos, né? Como nós conhecemos, né, irmão? Ainda bem que é de outros lugares, né, Bruna? Não é aqui, os nossos irmãos são tão abençoados, né, Gilca? Você sabe o que quer dizer rixoso? Brigão, que se envolve em brigas, que gosta de brigar, que gosta de exercer aquela rivalidade com o marido. Sabe aquela aposta? Vamos ver quem está certo então. Vamos pesquisar no Google aqui. Você... Está vendo aqui, irmão? Quem está certo? Filha, olha aqui, filho, olha aqui. Quem está certo? Quem está certo, Rodrigo? Está vendo? Está vendo? Isso não acontece, né? No nosso meio. Isso é ser rixoso, irmão. Gostar dessa competitividade. Isso é o veneno da serpente dentro das esposas. Iracunda, irmão, é aquela irmã irritada, aquela cara de poucos amigos, né? Tu chega em casa cansado do serviço, ela está assim, já entrou com o chinelo sujo aqui, sujou tudo que eu limpei. Acabou-se. Aí você lembra do provérbio, nossa, agora eu lembro porque que o Senhor disse, melhor é morar num deserto. Talvez se tu tivesse ido para um deserto, seria melhor do que chegar nessa casa aqui. A mulher, ela transforma o lar, em vez de ser uma bênção, um lugar de afago para o marido, ela transforma numa desgraça, irmão. Isso é a Bíblia que está falando. Não é? Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Provérbios 14, 1. E a gente poderia dar provérbio após provérbio, versículo após versículo, porque realmente é assim, irmão. Não estou advogando em prol dos maridos, mas é o que a Bíblia diz. Não é verdade? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. E você quer ver a maior desgraça da sociedade? É casamentos destruídos, fantasiados de grandes casamentos. Aí você cai no erro dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? Qual? A hipocrisia. E você viu como o Senhor trata a hipocrisia? Vendo as atitudes do Senhor diante da hipocrisia, parece que a hipocrisia diante do Senhor causava náuseas no Senhor Jesus, você lembra? Ele chegava para os fariseus e dizia: vocês são uma raça de víbora. Imagina, eles estavam lá nas praças, orando em voz alta, todo mundo orando, o Senhor olhava aquilo, nossa, aquilo causava embrulho no Senhor. Vocês são sepulcros caiados, por dentro vazios, cheios de podridão e imundície, mas por fora são adornados. Nossa, irmão, que o Senhor nos livre dessa hipocrisia. Porque onde não tem verdade, irmão, o Espírito de Deus não age. Melhor seria nós sermos como as meretrizes que se aproximaram do Senhor Jesus, como o publicano quando se aproximou do Senhor Jesus, que abriu o seu coração, se arrependeu dos seus pecados, reconheceu seus caminhos maus e mudou o seu caminho. Isso ganha o coração do Senhor Jesus. Não importa a situação, irmãos. Nós podemos lembrar do erro de Davi, um erro tão grotesco. Mas quando ele foi confrontado pela palavra de Deus, o que aconteceu com Davi? Ele disse: não, isso não é comigo. Ele não fez isso, irmão. Ele caiu em cinza e pó, se arrependeu amargamente. Leia o Salmo 51. Você vai ver o coração contrito. Por isso ele diz
que o Senhor não despreza um coração aquebrantado. Por isso, tanta dificuldade de se aquebrantar diante do Senhor. Porque nós precisamos mudar as estruturas do nosso casamento. Sabe, se você criou alguma parede errada ou torta ou mal levantada, você realmente, se você quer edificar uma casa sobre a rocha, uma habitação para você, o seu marido, para que o Espírito Santo habite, e essa habitação ela transborde e vá ganhando outros casais, outros irmãos, outras pessoas, você precisa derrubar essas paredes. E às vezes, Estênio, não é só parede, são fortalezas que nós construímos, que precisam ser totalmente derrubadas, para que daí então nós construamos um casamento segundo a vontade de Deus. Amém? Porque daí nós estamos mexendo na nossa estrutura, e daí nós estamos construindo uma casa bem estruturada. E quando nós temos uma casa bem estruturada, pode vir qualquer vento, qualquer tempestade, nada vai abalar esse casamento. Então nós também somos coluna para que os irmãos sejam edificados, porque a igreja é assim. Aí nós vemos bem estruturados, como aquela pedra bem lapidada pelo Espírito Santo, e Ele nos coloca na igreja e vai nos ajustando, e nós vamos dando suporte uns para os outros, e vamos crescendo juntos na graça e no conhecimento, reconhecendo os nossos caminhos maus, reconhecendo as nossas fraquezas, todas as nossas debilidades. Então o Espírito Santo vai habitando em nós. Então na igreja nós vamos expressando a glória de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus, manifestar a sua glória em nós. Por isso precisamos mudar as nossas estruturas. Amém? Vou ficar por aqui hoje. Talvez outro dia eu volte nos deveres dos maridos, nos deveres das esposas também, para que nós possamos nos edificar juntos. Amém, irmãos? Irmãs, me perdoem, se tiver algum problema, vocês podem falar com o Senhor. Amém? Reclame para Ele, irmã. Fala, Senhor, eu não gostei. Amém, irmã? Não comigo, com o Senhor. Senhor, não é fácil. Não é, irmã. Mas pode ter certeza, para o marido é pior ainda. É muito difícil você governar um lar, você ser um rei, ser um sacerdote, você ter toda essa responsabilidade de encaminhar a sua família a Cristo, esposa, filhos, é muito difícil também. Só em Cristo, só como esse hipopótamo, mergulhados em Cristo, nós podemos edificar a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, para que os nossos filhos tenham casamentos sadios, para que os irmãos vão edificando seus casamentos, e os filhos dos irmãos possam ter casamentos sadios, para que esse câncer colocado pelo diabo no nosso meio seja curado. E conversando com o irmão Roger, você sabe qual é o último estágio do câncer? O irmão Roger só mexe com isso. Ele diz que o câncer ele tem várias etapas. Tem uma etapa que ele é igual a uma aranha, mas a última etapa, a etapa final do câncer, ele é câncer serpente, ele fica igual a uma serpente, igualzinho uma serpente. E o irmão falava para mim assim, admirado, irmão, são cada tipo de serpente. Nós precisamos realmente, usando uma metáfora aqui para nós, ser livre, irmãos, dessa serpente. E a única cura que nós temos é quando nós estamos submersos em Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que ela possa produzir em nós arrependimento, Senhor, que nós possamos meditar na Tua palavra, ver, Senhor, como temos andado, Senhor, como tem sido o nosso caminho, como nós temos lidado com as coisas santas, Senhor. Perdoa, Senhor, por sermos insubordinados, Senhor, sermos teimosos, rixosos, iracundos, Senhor. Nos livra, Senhor, de tropeçar. Nós sabemos, Senhor, que realmente as Tuas misericórdias são as razões de não sermos consumidos. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos dar clareza da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada casal aqui, Senhor, que são a expressão de Cristo e a igreja, Senhor.
Nos ajuda a entender a responsabilidade, Senhor, de casal, de expressar a tua vida e a tua igreja, Senhor. Teu filho e a tua igreja. Nos ajuda, Senhor. Nos livra de toda teimosia, Senhor. Nos livra de toda dúvida. Tudo aquilo que o diabo tem introduzido no meio do teu povo, Senhor. Nós realmente declaramos que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Te agradecemos pelo auxílio do teu Espírito Santo, porque realmente teus olhos, Senhor, sempre está em nós, Senhor. Porque realmente o Senhor tem nos abençoado. Que o Senhor possa abençoar cada casamento, desde o mais velho até o mais novo. Ó Senhor, que o Senhor nos dê graça de expressar a tua glória através dos nossos casamentos. Te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Também queremos orar pelos alimentos que vamos comer. Recebemos com ações de graças. Amém.